Deus, aleluia, boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso momento de reflexão, né? Hoje é ensinamento, né? Uma live de ensinamento e eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho vivido na minha vida, aquilo que eu tenho aprendido no meu ministério, né? Através das aulas que nós estamos tendo todas as segundas-feiras na comunidade Família Betel, com o nosso professor e pastor João Bosco, né? Tá sendo tremendo. E você, independente da sua igreja, né? Independente da tua fé, independente da tua congregação, se você quiser fazer parte desse estudo, é totalmente gratuito. É só ir nas segundas-feiras, às 19h30, na Avenida Padroeira do Brasil, 841, no bairro da Aroeira, na Igreja Comunidade Família Betel. Leva um papel, leva uma caneta, o material didático é totalmente gratuito e você vai aprender a palavra de Deus, né? Você que tem aí vontade de ser um ministro da palavra de Deus, você que tem vontade de ser um homem de Deus, né? Um pastor, um obreiro aprovado, né? Você que tem chamado para evangelizar, venha com a gente nessas aulas da comunidade Família Betel, a segunda-feira, com o professor e pastor João Bosco, amém? Irmãos, antes de mais nada, eu quero lembrar você que eu também não sou perfeito, né? Às vezes eu me desequilibro, né? E também preciso de cura, né? Quem aqui não precisa de cura? Todos nós precisamos ser curados de algo, alguma coisa que lá atrás, né? Ficou em nós, uma raizinha, né? De mágoa, de ressentimento, que ficou em nosso coração e que nos atrapalha até hoje sermos o homem que nós temos que ser, a mulher que nós temos que ser, né? O ser humano que nós temos que ser, né? Eu também estou aprendendo para compartilhar com vocês, amém? Ninguém sabe tudo, eu não sei nada, aliás, eu estou aprendendo tudo de uma forma excepcional, com muita boa vontade, né? Quero aprender mais e mais, quero estar apto, né? Aprovado, apto para todas as coisas no reino de Deus, para Deus, com Deus. Ana Paula Moreira, paz do Senhor, minha irmã amada. As pessoas já estão chegando na nossa live de ensino hoje, irmã Ana Paula. Pega um papelzinho, uma caneta, vou compartilhar com vocês, vai anotando aí, porque hoje nós vamos falar de feridas e traumas na alma, né? Eita, glória a Deus, né? Já fiz a minha oração aqui e confesso que as minhas pernas estão tremendo, porque é um assunto muito delicado, é um assunto que tem que ser abordado, né? Com muita delicadeza no falar, né? No agir, no se expressar, mas eu quero fazer o melhor para vocês, tá bom? Amém? E eu quero avisar antes de começar, né, a nossa pequena palestra, vamos dizer assim, nosso pequeno estudo, eu quero avisar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que amanhã, quinta-feira, né, nós temos culto na comunidade Família Betel, às 19h30, né? Aonde fica a comunidade Família Betel, você ainda não sabe, então eu vou falar para você. Fica na Avenida Padroeira do Brasil, 841, ali no bairro da Aroeira, na cidade de Aparecida, né? Venha participar com a gente, os nossos cultos acontecem às terças, quintas e domingos. Eita, glória a Deus, aleluia, né? Vamos lá, irmãos. Antes de mais nada, né? Vamos pedir para que Deus nos oriente nesse estudo, né, nessa ministração. Peço ao Senhor, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha abrir os olhos dos ouvidos espirituais. Peço que o Senhor venha quebrantar os corações. Peço para que o Senhor venha agir na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga, de uma maneira sobrenatural, Pai. Que essa pessoa possa ser impactada com essas palavras e que o Senhor possa fazer grandes coisas em nosso meio neste momento. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 4 tópicos de feridas na alma, né? São 4 tópicos
que nós vamos estar debatendo aqui, discutindo, né, vamos dizer assim, onde eu vou estar passando para vocês alguns sintomas de ferida na alma, de traumas, né, que muitas das vezes, a maioria das vezes, nos atrapalha, né? Aleluia. Priscila Rose Silva Faria Nagata, paz, Priscila. Deus te abençoe, minha irmã querida. Perto da antiga padaria Progresso. É isso mesmo, irmã Ana Paula. Ela está falando que a nossa igreja fica perto da padaria Progresso, né? Amém? Então, o primeiro tópico para a gente identificar, né, uma ferida, um trauma, são as falhas na paternidade e rebelião, né? Lá em Provérbios 30:11 vai dizer assim: há uma geração que amaldiçoou o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento de pais e filhos? Olha, a ira dos pais abastecendo a rebelião dos filhos. Isso pode se tornar um ciclo interminável. Esse é o processo de abertura da ferida, um convite à rebelião. Os pais querem que os filhos sejam da mesma maneira que eles foram criados, da mesma maneira que eles foram educados. Eu não acho que está errado, eu acho que está certo, né? Porque se funcionou para os pais, com certeza vai funcionar para os filhos. Mas o que acontece? Os pais precisam entender que a geração mudou, que o tempo mudou, a época mudou, o sistema mudou. Então, a criação, o ensinamento que os nossos pais tiveram, que os pais dos nossos pais tiveram, os nossos avós tiveram, não são os mesmos de hoje. Então, muitos pais não conseguem relacionar com os filhos, muitos pais não conseguem entender os filhos não conseguem entender a linguagem dos pais, e aonde acontece muito conflito nas famílias. Filhos odiando pais, pais odiando os filhos, né? E essa situação é algo que precisa de ser mudado, é algo que precisa ser transformado para que o lar seja edificado, né? Essa primeira geração é denunciada através da epidemia de famílias desintegradas. O que levaria um filho a amaldiçoar os pais? Falhas na paternidade. É óbvio, um filho só vai amaldiçoar os pais, só vai odiar os pais, se os pais falharem na educação deles, né? Com certeza. Não tem como uma boa criação, uma boa orientação não dar um resultado eficiente, eficaz. Não é verdade? E pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Eclesiastes 3:21, está escrito lá. Né? Tudo começa com o fútil legado dos pais, criando uma brecha na forma de pensar entre pais e filhos. Olha, os pais querendo que os filhos sejam da mesma maneira que eles foram educados. Causa conflito. Eu sou do tempo, irmãos, que eu brincava na rua, né? A gente brincava na rua, não tinha tanta violência. Mas eu lembro que os pais, minha mãe me chamava, né? E eu já ia na mesma hora para casa. No olhar dela eu já sabia o que ela estava querendo, né? E às vezes no olhar da sobrancelha eu já me mandava para dentro porque eu sabia que eu ia apanhar, que alguma coisa não estava agradando ela. Mas hoje em dia é diferente, né? Não tem mais nem brincar na rua. Hoje em dia as crianças estão presas dentro de casa na frente de um computador, né? Aprendendo tudo que não deve muitas das vezes, o que deve e o que não deve. E está um ciclo vicioso terrível. E os pais não entendem, ou não tentam entender ou achar. Rogério Chalita, paz, meu amigo Chalita. Deus te abençoe, Chalita, tamo junto, tá? Os pais não entendem ou não querem entender uma maneira de dialogar com os pais, uma maneira de se aproximar dos filhos, né? Desenvolver uma técnica de aproximação, de diálogo, para trazer harmonia e restabelecer o filho novamente naquela posição, naquele caminho que o pai quer que o filho ande, né? Não tem disposição, não tem paciência. Geralmente os pais estão irritados, estão endividados, estão cheios de problemas,
e não param para olhar para os filhos, enquanto os filhos estão ali se perdendo, às vezes passando por processos internos, emocionalmente, vamos dizer assim, né? E coisas piores. Nós sabemos que hoje em dia há um grande índice de molestamento, há um grande índice de droga, né? Da droga entrar, e N coisas acontecer com os nossos filhos, com as nossas famílias, né? Então, tudo começa com o fútil legado dos pais, criando uma brecha na forma de pensar entre pais e filhos. Eles dão essa brecha, não tem aquele chamado de pai, de chamar para perto, de conversar, de orientar. Senta aqui, meu filho, vamos trocar uma ideia, vamos falar o que está acontecendo, né? Como é que foi o seu dia? Não tem mais essa intimidade de pai com filho, de filho com pai, né? A brecha das gerações é que os pais não falam a linguagem dos filhos e os filhos não querem mais ouvir os pais. Eles começam a fazer o oposto do que os pais querem e dos princípios que eles têm. Abandono, rejeição, correção injusta, desrespeito, desprezo e etc. Constrói um perfil que vê a autoridade como uma ameaça, né? Pais que não sabem se impor, não sabem cobrar, não têm uma autoridade sobre os filhos. Então, os filhos começam a achar que a correção é injusta, né? Começa a achar que quando corrige, eles estão sendo desrespeitados, né? Eles começam a sentir o abandono dos pais, que os pais estão, tudo que eu acabei de dizer, preocupados com outras coisas, né? E isso causa rejeição nos filhos, e ele se sente desprezado e constrói um perfil em que vê a autoridade como uma ameaça. Olha, é muito sério isso que eu estou compartilhando com vocês. Se os pais não souberem compreender a dinâmica cultural, a mudança cultural, né, da sua geração para a próxima, isso pode provocar esta quebra de diálogo com os filhos. E nessa quebra, a opção natural para os filhos é a rebelião. Quando o filho se sente rejeitado, quando o filho se sente abandonado, né, injusto, desrespeitado, dentro do seu próprio lar, ele começa a criar ali, né, uma ação, né, uma ação de rebelião, uma ferida de rebelião, né, um perfil em que a autoridade é uma ameaça. A relação, uma quebra de opção natural para os filhos é a rebelião. É natural o filho se rebelar contra os pais. A relação com os pais é cortada no coração. Começa a entrar ódio, começa a entrar mágoa, começa a entrar insatisfação. Isso é perigoso demais, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que é pai, você que é mãe, que está passando por conflito com os filhos dentro da sua casa, presta atenção no que o obreiro Luiz Fabiano Pereira está compartilhando com você. Eu estou falando algo para você, que eu vivi isso na minha vida, e eu estou compartilhando com você algo que eu tenho visto muito no meu bairro, na minha sociedade, na minha igreja, em vários setores, em várias áreas. Eu tenho visto um desejar dos pais em relação aos filhos. Nilce Aparecida, paz, Nilce, minha amiga, Deus te abençoe. Olha, a rebelião é um pedido de amor. Você sabia que a rebelião é um pedido de amor dos filhos? Pessoas rebeldes, invariavelmente, estão buscando amor. Uma das estratégias mais eficientes para quebrar o espírito de rebelião é agir em amor, estabelecendo referenciais de afeição e confrontação, carinho e limite, ternura e firmeza. A rebelião é um apelo. Me ame. Eu estou me comportando dessa maneira porque eu quero ser amado por você, mãe, por você, pai. Você está entendendo? A rebelião, ela é uma ferida, é um trauma, é um sentimento negativo. É uma maneira que os filhos encontram para falar: eu te amo, eu estou aqui, eu existo. Olha que coisa séria isso. É muito sério, irmãos.
O efeito colateral da rejeição ou ausência paterna é a carência paterna e materna, né? É a carência emocional. E a carência emocional é explicada pela sanguessuga. Lá em Provérbios 30, 15, está dizendo aqui: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Essas três coisas nunca se fartam. O quatro nunca fazem, né? Está dizendo que a sanguessuga, ela se alimenta ali do sangue de uma outra pessoa, mas ela não contribui para nada, né? Ou seja, a pessoa, ela quer atenção, mas ela não dá atenção. A pessoa está tão ferida, tá rebelde, ela está querendo ser amada, mas ela não consegue dar amor. É isso que está falando esse versículo. É a sanguessuga, é o dá, eu quero receber, mas eu não consigo retribuir, eu não consigo dar. E é isso que a rebelião faz com os filhos. Eles clamam por amor através da rebelião, mas eles não conseguem retribuir esse amor. E os pais não entendem que está precisando de cura, que está com problema, o filho está com problema, a filha está com problema. E aí começa o conflito dentro de casa, aí começa o debate, xinga daqui, retruca dali, começa a briga, desavença, não concordâncias, né? E aí vai tudo por água abaixo. E é o que o inimigo quer, né? Roubar, matar e destruir. A carência afetiva distorce a personalidade. Olha isso. A carência afetiva distorce a personalidade, produzindo déficit emocional, baixa estima, ausência de frutificação e insatisfação crônica. Leia Provérbio 16, está dizendo aqui, ó, Provérbio 16, a sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. A pessoa, ela tenta produzir, ela tenta realizar, ela tenta sair daquele sentimento, daquela situação, mas ela não consegue. Há um impedimento, né? Aonde é somente com a interferência de Deus, é somente Deus restaurando aquela área, curando aquela ferida. Ela destrói a visão de vida, né? E aí roubam, esse sentimento acaba roubando a perspectiva de vida e faz essa pessoa ser uma pessoa falida. Falida na vida, falida nos projetos. Gente, eu tô falando isso para vocês, mas está passando um filme na minha cabeça. Vocês não têm noção o que eu estou compartilhando com vocês, porque foi algo que eu vivi na minha vida. Olha, segundo tópico. Olha lá. Cegueira espiritual e religiosidade. Disfarça a verdade, o orgulho ferido. Provérbios 30, versículo 12, diz assim: há uma geração que é pura aos seus olhos, e contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Olha que coisa, olha que coisa. Há uma geração que é pura aos seus olhos. Você olha aquela pessoa, você acha que ela é pura, você acha que ela é perfeita, contudo, nunca foi lavada da imundícia. Ela está cheia de falhas, ela está cheia de imperfeição, mas quer transparecer algo perfeito. Isso é disfarçar a verdade, é disfarçar o orgulho ferido. O que faria uma pessoa que vive na imundície se achar pura? Irmãos, o que faria uma pessoa que vive na imundícia se achar pura? O que faria? O que lhe proporcionaria tamanha cegueira?
A resposta é o espírito de religiosidade. Nós temos que prestar atenção em relação à religiosidade, irmãos. A religiosidade, ela envolve práticas, costumes, comportamentos, manias, né? Que a pessoa encontra para viver a sua fé, mas não é o mesmo que ter um relacionamento com Deus. Você ser uma pessoa religiosa não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus, sincero e verdadeiro. Porque às vezes você se esconde atrás de artifícios criados por você mesmo, ou então através de dogmas, de sofismas, ou então de sincretismo religioso, né? É muito perigoso. A nossa mente é algo extraordinário, igreja. A nossa mente é algo fabuloso. Olha, uma experiência genuína com Jesus pode rapidamente se deteriorar e transformar-se em mera religiosidade se a nossa motivação permanecer fundamentada em carências e feridas não tratadas. Esse é o primeiro estágio da apostasia. O que é apostasia, obreiro Luiz Fabiano Pereira? A apostasia é o abandono de fé. Olha, quando você não trata a sua ferida, quando você não se preocupa em tratar a sua ferida para você ser uma pessoa sã, lúcida, controlada, equilibrada, que é o que eu também estou tentando encontrar isso em mim, ter mais domínio próprio, ser mais equilibrado, né? Você corre um sério risco de entrar na apostasia, que é o abandono da fé, largar a mão da fé, né? Definimos esse processo como espiritualização da ferida. A cegueira espiritual se instala. Quando você abandona a sua fé, a cegueira espiritual se instala. Você não consegue ver mais nada espiritual, só carnal, só físico, né? É a fé de Tomé. Você tem que ver para crer, senão você não acredita. Você tem que tocar, senão você não acredita. Existem 3 posições comuns que as pessoas tomam em relação às suas feridas. A primeira seria reconhecê-las e aceitar o tratamento. Se isso não acontece, sobram 2 alternativas. A pessoa torna-se um espinheiro, aquele tipo estupim curto. Algumas nem estupim tem, são verdadeiras minas. É só encostar que explode. Quando a pessoa é ferida na alma, quando ela não acredita em mais nada, quando a morte espiritual chegou para essa pessoa por causa do pecado, quando a cegueira espiritual se instalou nesta pessoa por causa da apostasia, né, do abandono da fé, ela começa a se tornar uma pessoa rancorosa. Ela começa a se tornar uma pessoa difícil de se conviver. Ela é irritada, ela se irrita facilmente, ela dá coice, ela não tem paciência com ninguém, ela briga com todo mundo, tudo ela reclama, sabe? Esses são os sinais de cegueira espiritual e de tratamento que a pessoa precisa fazer e reconhecer que ela está doente, que ela precisa de cura e reconhecer isso, não maquiar isso, mas botar a ferida no sol, expor o problema, procurar um profissional que seja, procura um pastor, procura um padre, se você que é católico, está vendo a minha live, procura um padre, mas vá se tratar, meu irmão querido, minha irmã amada, vá se tratar. Não deixe essa ferida dentro de você continuar deixando você ser uma pessoa que ninguém quer ficar perto. Sabe? Dá coice, xinga porque tá doente, tá com ferida. E a gente tem que colocar a ferida para fora, a gente tem que falar dos nossos problemas, a gente tem que colocar para fora aquilo que dói dentro da gente. A gente tem que colocar a ferida no sol, tirar aquela casquinha superficial que arde, que dói, mas a dor nos faz lembrar que existe uma enfermidade ali.
e deixar aquela ferida, aquele pus que está latejando ali, escondido por trás daquela casquinha. É isso que eu estou falando, que fica ali latejando, escondido, doendo, nunca cura se você não arrancar aquela casquinha e limpar, higienizar aquela ferida. Você vai viver a vida inteira com o coração doente, dolorido, se achando inferior, se achando não compreendido, se achando a pior pessoa do mundo. Porque daí você cria rebelião, você não ama, não consegue amar, você não se entende, não consegue entender. E como uma pessoa dessa pode ser um obreiro exemplar dentro da igreja? Nós estamos numa época, irmãos, em que nós estamos recebendo vinhos novos. Mas para os vinhos novos ficarem na igreja conosco, nós que somos os odres, precisamos nos tornar odres novos. Precisamos nos reinventarmos, nos mudar a nossa característica, nos curar. Pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Isso que está acontecendo nas igrejas hoje em dia, as pessoas, liderança está ferida, ferindo pessoas. Pessoas feridas, insatisfeitas, enganando pessoas, vendendo soluções mágicas, fórmulas mágicas, pregando financeiro. Não é isso, irmãos. Você precisa se curar, você precisa se tratar. O verdadeiro evangelho, a essência do verdadeiro evangelho é servir, não ser servido. É o menor que se faz maior, não é o maior que se faz, que fica maior, né? Não é monstro que já nasce grande, não. É pequeno que se faz grande. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque, graças a Deus, né, a minha esposa, o meu pai, né, a Dione, minha mãe 2, né, que tem acompanhado a minha vida no momento, eles têm me ensinado muitas coisas. Eles têm me dado o norte. Eles têm me orientado em muitas coisas. E eu louvo a Deus pela vida deles. E se eu estou compartilhando isso com vocês, é porque eu também preciso dessa cura. Também preciso dessa mudança. E como é bom poder ministrar para você, liderar você, compartilhar a palavra com você e poder falar abertamente, olhando nos teus olhos, que eu não sou perfeito. Olhando nos teus olhos e falar que eu também preciso de cura. Quem precisa de cura aí, levanta a mão. Todos nós precisamos de cura. Todos precisamos de restituição. Amém, igreja? Oh, glória! A cegueira espiritual se instala com o abandono da fé, com a apostasia, né? Existem 3 posições comuns que as pessoas tomam em relação às suas feridas. Olha só, gente. Existem 3 posições comuns, né? Que a pessoa toma em relação às suas feridas. A primeira seria reconhecê-las e aceitar o tratamento. Se isso não acontece, sobram 2 alternativas. A pessoa torna-se um espinheiro, né? Um estopim, como eu disse agora há pouco, né? E não dá para se aproximar dessa pessoa. E por fim, a pessoa pode tornar-se lustrosa, polidamente religiosa. Essa é a opção mais sinistra que descreve com mais precisão essa segunda geração. Uma mentira, uma mentira disfarçada de verdade. Apesar da epidemia de religiões, de seitas, de misticismos, a imoralidade vem rolando como uma bola de neve. Pessoas carentes vão unir a religião com a imoralidade. As pessoas vão se acostumando a ser enganadas nas igrejas. As pessoas vão se acostumando a fazer o errado, a buscar o secretismo religioso, a buscar soluções rápidas dentro das igrejas, fórmulas mágicas, sendo que a palavra é o quê? É ouvir a palavra do Senhor, é gastar tempo com Deus. O céu é conquistado à força, não é no estalar de dedo. A oração é a chave.
Você tem que gastar tempo na oração, gastar tempo com Deus para que as coisas venham acontecer na tua vida. Oração, fé, atitude, movimento. É gastar tempo, é dobrar o seu joelho, é buscar, é dialogar. Oração é um diálogo com Deus. É uma conversa de pai com filho, de amigo com amigo. É um diálogo, não é uma repetição de palavras. Oração é um diálogo. Desenvolver um relacionamento com Deus. Desenvolver a tua fé, sua fé inteligente. Você é inteligente, meu irmão. Você é inteligente, minha irmã. Vamos abrir o olho para o que está acontecendo dentro da nossa casa, para o que está acontecendo dentro da nossa igreja. Tem que vigiar, você tem que saber, você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que conhecer das coisas, se informar, ser uma pessoa informada, não ser uma pessoa leiga, onde chega um, coloca a goela abaixo aquilo que quer, e você engole aquilo e está tudo certo. Não, questione o porquê. Olha, a palavra diz isso, sobre isso. Sabe? Olha, eu vi isso hoje, uma matéria no jornal, eu vi uma revista falando isso. Olha, na minha faculdade eu aprendi isso. Olha, você está errado, não é por aí. Nós temos que ser pessoas atualizadas, igreja. Graças a Deus estou fazendo faculdade, que a minha mente está abrindo em relação a tantas coisas. Até no falar. No falar, no agir, no se comportar. Até isso a faculdade está me ajudando. Carência provocada por falhas ou abusos em outros modelos de autoridade, outros tipos de paternidade. Aí a pessoa sofre dentro de casa com os pais, às vezes um conflito ali, seja ele qual for, aí vai para a igreja buscando uma cura e chega na igreja também é ferido, também passa por dificuldade. À medida que a religiosidade vai abafando nossa comunhão com Deus, a tendência é perder terreno, voltando para pecados do passado. A pessoa chega na igreja, ela não acha alguém capacitada para acolher um odre novo, restituído, para acolher o vinho novo. Ela não fica na igreja, ela volta para a rua, ela volta para a prostituição, ela volta para o engano, ela volta para o erro, ela volta para a droga, ela volta para o álcool. Porque você foi incompetente, você foi incapaz de dar o acolhimento necessário para aquela pessoa dentro da tua igreja. É muito sério mesmo que eu estou falando para vocês. Se tiver algum pastor me vendo aí, eu tenho certeza que você está me entendendo o que eu estou falando. Eu não sou pastor, sou obreiro, mas sou um líder de célula. E o líder de célula é um pastor. O líder de célula é um professor. O líder de célula é um acolhedor, é um evangelista. Então, entre aspas, como líder de célula, eu sou um pastor. Amém, igreja? A pessoa volta para o passado, onde imoralidade é um dos mais cotados. Feridas constroem uma ponte entre a religiosidade e a imoralidade. Temos, portanto, um ciclo vicioso. A religiosidade nos vulnerabilizando e empurrando para a imoralidade, e está sendo compensada por um comportamento religioso. E esse tipo de ciclo normalmente acaba em escândalo. Porque a pessoa começa a achar normal ir para a igreja e ir para o pecado. A pessoa começa a achar normal pecar e depois ir lá orar, até chegar no escândalo, até a pessoa fazer algo escandaloso e a tua igreja, teu ministério ser afetado, e a tua casa, a tua família ser afetado, você ser afetado, por não ter orientado o teu filho da maneira certa, a tua filha da maneira certa. É muito sério, igreja. A tendência é compensar um déficit de amor com um crédito de concupiscência. O que é concupiscência, obreiro Luiz Fabiano Pereira? É o desejo intenso e descontrolado. Isso é concupiscência. Desejo intenso
e descontrolado. Na busca pela aceitação entram não só a imoralidade e a libertinagem, mas também a cegueira em relação a essas mesmas coisas. Aleluia. Ô Pati, a paz, minha irmã amiga, Deus te abençoe. A religiosidade baseada em tradições humanas tem o poder de cauterizar a consciência e anular os pensamentos, os mandamentos de Deus. Mente cauterizada. A gente costuma dizer que a mente cauterizada é uma reprise lá daquela antiga novela lá, Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Sabe? Não está disponível uma mudança. Não está disponível a um avivamento verdadeiro. Não tem humildade para reconhecer que precisa de cura. Não tem humildade para reconhecer que está errando dentro do ministério, dentro da tua casa. Quer passar uma ilustração mentirosa, uma imagem daquilo que não é. Do irmão perfeito, do pastor perfeito, do obreiro perfeito, do pai perfeito, da mãe perfeita, mas por dentro está ferido, por dentro está sofrendo. É muito sério, irmãos. Eu já vivi isso, eu já fiz isso, já fui assim. Mas graças a Deus o Senhor está transformando a minha mente, o meu comportamento, a minha maneira de ver, a ótica está mudando. Aleluia, glória a Deus por isso. A hipersensibilidade em relação às feridas causadas por falhas de paternidade nos deixa insensíveis e cegos em relação ao nosso real diagnóstico espiritual. Falhas de paternidade, o pastor é o quê? É um pai espiritual. Então não é só o pai da casa, né? O pai, mas o pai espiritual tem que cuidar dos filhos espirituais também, igreja. Viu? Se o pai está ferido, se o pastor está ferido, a ovelha vai ficar ferida, vai ficar desprotegida, vai ficar desmotivada, vai ter decepção. Um abismo chama ao outro abismo. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, covos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Olha, Provérbios 30:17 está dizendo isso. Viu? O efeito colateral da religiosidade é a justiça própria. Justiça própria é o maior inimigo do temor de Deus, deixando-nos insensíveis aos nossos pecados, fazendo-nos achar que estamos certos, quando na verdade estamos pecando pelo exagero. Justiça própria é quando você erra e aí você quer dar o seu jeitinho para consertar as coisas. O famoso jeitinho brasileiro. Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus visitava eles todos os dias no jardim. Até que eles desobedeceram a Deus, pecaram. E aí Deus todas as manhãs ia ali no jardim falar com eles, ter um diálogo, uma intimidade. Deus tinha uma intimidade com Adão e Eva. Aí, nesse dia, todos os dias Deus chegava ali no jardim e eles conversavam com Deus numa inocência maravilhosa. Mas teve um dia, o dia que eles pecaram, que Deus chegou, chamou Adão, e ninguém aparecia. Ninguém aparecia. Adão, Eva. Aí saiu os dois de trás da moita. Saiu os dois de trás da moita com um raminho um galinho de árvore tampando o sexo. Ele e ela, os dois tampando o sexo. Aí Deus fala, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão tampando o sexo? Mas Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus já sabia que eles tinham pecado. Aí eles acabam confessando, falando a verdade, porque não tinha como. Mas eles tentaram dar o jeitinho próprio deles, tampando o sexo, tentando esconder a arte que eles tinham feito. Vocês estão entendendo o que é justiça própria? É você querer dar o seu jeito. Quando você errar, você tem que ter coragem de assumir seu erro. Quando você errar, quando você fizer algo ruim, você tem que ter coragem de ir ali e falar, eu errei, eu fiz algo ruim.
eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. É isso que você tem que fazer. Mateus, da Guia Paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Assumir o erro. E Adão e Eva não fez isso. Eles preferiram dar o jeitinho deles, fazer justiça própria. Paradigmas errados que se baseiam na justiça própria têm o poder de destruir a nós e nossos relacionamentos. Olha, Provérbios 30:19 está dizendo assim: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem com uma virgem. Esse texto fala de coisas, irmãos, que não deixam rastros, de coisas escondidas, e que define bem a justiça própria. É quando estamos cegos ou impotentes para mapear problemas e erros do passado e insensíveis em relação ao pecado do presente. Olha que coisa séria. Essa revelação só vem quando buscamos a Deus com o coração inteiro e humilde. Quando o teu coração é humilde, quando o teu coração é sincero, você tem um outro entendimento da parte do Espírito de Deus. Quando você busca, através da oração, uma revelação da parte de Deus, seu coração tem que estar preparado para isso. Porque o Espírito Santo, ele jamais vai habitar num lugar sujo. O Espírito Santo jamais vai habitar numa casa suja, com ferida, com trauma, com pecado, com sujeira. Quando você vai mudar para uma casa, o que você faz antes de mudar? Você limpa a casa, dá aquela geral, lava tudo, deixa tudo arrumadinho. Depois você monta os seus móveis. Aí sim você adentra aquela casa. Mas na sujeira não. E o Espírito Santo é a mesma coisa, igreja. O Espírito Santo não vai habitar num lugar que tem corrupção, mentira, engano, fraude. Muitas vezes repetimos os erros dos nossos ofensores e nem nos percebemos disso. Como o velho ditado diz, o inconsciente está na testa. Todo mundo vê, menos nós mesmos. Todo mundo vê que o camarada, que a irmã, que o varão está doente, está dando coisa, está ferindo, está maltratando, porque está doente, mas a própria pessoa não vê, não consegue enxergar que está precisando de ajuda, que está precisando de cura. Isso é orgulho. Orgulho é ferida, é trauma. Todo mundo vê que a pessoa está doente, menos ela. Temos uma geração muito grande que, apesar de estar dentro das igrejas, ainda está cega em relação aos próprios pecados e ainda assim se achando a melhor. Está errando, está vacilando, está pregando heresia, está praticando coisas abomináveis, mas está na igreja e achando que é melhor que os outros, achando que é o último pacote da bolacha, subindo nos púlpitos com erro, subindo nos púlpitos mentindo, enganando, prostituindo. Acorda, igreja. Você precisa ter essa sensibilidade para olhar e identificar. Identificar que aquela pessoa está ferida. E pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Nós não podemos nos deixar enganar. Eu sempre falo isso na igreja, onde eu ministrava, porque agora o obreiro Luiz Fabiano Pereira vai ministrar só na comunidade Família Betel. Eu não vou mais em igreja nenhuma, irmãos. Me perdoe. Eu não vou em igreja nenhuma. Eu vou ministrar só na minha igreja. Então, quem gosta das minhas ministrações, quem gosta de mim, quem me segue, quem me acompanha, quando eu anunciar que eu vou pregar na igreja, vai ter o cartaz, vai lá na igreja e acompanha comigo. Mas eu não vou mais sair da minha casa, sair do meu território. Eu não vou pisar mais em igreja que eu não conheço o pastor, que eu não sei quem é, que eu não sei como é que tá. Não. Eu não vou mais ser contaminado.
Já aconteceu muito isso comigo, de eu ir pregar em todas as igrejas. Eu pregava de Canas até Taubaté. De Canas a Taubaté eu preguei em todas as cidades, em várias igrejas. E não fez bem para mim. Eu fui contaminado. Eu fui prejudicado na minha fé. Então eu não saio mais da minha casa. Se gosta de mim, gosta de me ver ministrar, quando eu for ministrar na família Betel, vai lá e participa lá comigo, tá bom? Não é mitidez não, é realidade, a gente tem que se proteger. A gente tem que se proteger. Eu sou um crente que eu oro de manhã, de madrugada e à noite. Madrugada eu confesso que eu tô meio que vacilando, viu, igreja? Madrugada tá difícil, mas eu oro. Eu tenho um caderninho de oração aqui, tá ali, com mais de 100 e poucos nomes de pessoas que me pedem oração. Coloco ali, dobro meu joelho, coloco um fundinho musical e começo a orar pelas essas pessoas. Amém? Temos uma geração que está cega espiritualmente, mas se achando melhor, mesmo na prática de pecados com superioridade, crítica, preconceito, intelectualismo, prepotência e etc. Pessoas se acham uma bênção, mas por baixo dessa casca de religiosidade existem muitas feridas que ainda não foram verdadeiramente remediadas. Você olha a pessoa parece que é um exemplo. Está ferida. É só uma casca de superficialidade. Uma ilusão de ótica, uma ilusão. Muitas pessoas vencidas pela religiosidade e imoralidade estão ministrando dentro das igrejas em pecado. Olha, eu acabei de falar. Eu estou compartilhando o que eu estudei. Eu montei aqui uma apostila só para eu fazer essa live para você. Muitas pessoas vencidas pela religiosidade e imoralidade estão ministrando dentro das igrejas em pecado. São púlpitos contaminados que estão debaixo da maldição desta segunda geração. Pronto, falei e não tenho medo de ninguém. Púlpitos contaminados. Obreiro Luiz Fabiano Pereira, você está falando isso, mas muitas vezes você já ministrou no pecado. Verdade, muitas vezes eu já ministrei no pecado, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. Eu não tinha o compromisso que eu tenho agora de ser um líder de célula. Eu não tinha o compromisso de ser um obreiro exemplar, de olhar pelas pessoas, de cuidar das pessoas. E como eu acabei de falar, líder de célula é um quase pastor, é um evangelista, é um ser que cuida de almas, de pessoas. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar curado para eu curar outras pessoas. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas cura. Eu preciso de cura em você. Você precisa de cura, irmão? Você precisa de cura, irmã? Oh, aleluia. Oh, Senhor Deus, obrigado, Pai. Deus está aqui, igreja. O Espírito Santo está nesta live, igreja. Provérbios 30:20, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Olha só, igreja. Quando você está deturpando o altar, quando você sobe no altar em pecado, você está igual a mulher adúltera, que come e limpa a boca, que apronta, faz e acontece, depois olha para você e fala que não fez nada. Eu não cometi nenhum pecado, eu estou perfeitamente perfeito. Um exemplo de religiosidade, um excelente pastor, a qual não tem nada para falar. Mentira! Está enganando, está mentindo. Eu não quero ser um pastor assim. Um pastor mentiroso, um pastor corrupto, um pastor enganador. Eu não vou ser um pastor assim. Não vou. E vocês podem cobrar de mim. Pode cobrar de mim, pode vir aqui em casa, puxar minha orelha, chamar eu no sermão. Desculpa, se eu me comportar dessa maneira. Não é por aí.
Lembrei da Nilce agora. A Nilce, minha amiga, trabalha comigo lá. Às vezes a gente trabalha junto e às vezes eu falo alguma coisa assim na carne, porque não tem como você ser espiritual o tempo todo. Aí você fala alguma coisa assim na carne, aí a Nilce fala, pastor, pastor. Aí na hora eu lembro que eu sou um homem de Deus e já me controlo. Nossa, é isso que nós precisamos, igreja. Ter pessoas que nos corrija, ter pessoas que nos policiem, ter pessoas que nos levem para Deus, que nos aproxime de Deus, pessoas que nos faz lembrar quem somos perante Deus. Nós não podemos esquecer quem somos perante o Senhor, igreja. Terceiro tópico, tá acabando já, tá? Orgulho e competição. Olha isso aqui acontece muito nas igrejas. Competição, né? Uma postura arrogante e competitiva. Olha só, competição. Ó, há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Provérbios 30:13. Essa geração está refletida na epidemia de igrejas divididas, cada qual começa a pensar que é predileto, superior, dono do mover de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador do mundo, detentor de uma doutrina perfeita. Relacionamentos começam a ser potencialmente destruídos e sacrificados. Essa pessoa começa a se achar melhor que as outras. Já vimos esse filme muitas vezes. Vem um novo mover de Deus. Grandes resultados muitas vezes despertam orgulho e superioridade nas pessoas imaturas. Desencadeiam um processo de fragmentação. A história de muitas igrejas se baseiam no legado de divisão. Aquela igreja já é a divisão da divisão de uma outra igreja que também se dividiu. Isso acontece muito. O mover de Deus já foi embora e o que resta é apenas uma forma desprovida do poder e da presença de Deus. Superioridade é apenas o outro lado da inferioridade. Inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara. Essa é a lei da compensação. Soberba nada mais é que a casca de uma ferida. Onde existem feridas, normalmente vai se manifestar a autoafirmação e a soberba. Do orgulho vem muitas decepções, ciladas, quedas e escândalos. Essa é uma lei que não será quebrada. Quantas vezes eu caí? Quantas vezes eu caí? Boa noite, professor Wesley. A paz, meu prefeito, meu vice-prefeito. Deus abençoe o senhor e a sua família grandemente, tá bom? Tamo junto. Quantas vezes eu caí, eu pequei por orgulho, por não reconhecer que eu estava precisando de cura. Nós precisamos melhorar a nossa ótica. Nós precisamos nos posicionarmos, igreja. Provérbios 16:18 diz assim: a soberba procede à destruição e a altivez do espírito procede à queda. Olha, o efeito colateral da competição é divisão. Aqui, a autoridade da igreja é drasticamente subtraída. A visão da vida é binoculada a um jogo, a uma arena. Todos são competidores. Outras denominações são vistas como concorrentes. Ó, em vez de ter união nas igrejas, tem concorrente, vê a outra como concorrente, não como uma irmandade. É muito sério, é ferida na alma. É trauma, é ferida. Odre novo, odre velho precisa se tornar novo. É preciso se reinventar, é preciso curar. Além de muitos relacionamentos quebrados, entra o estresse, o colapso nervoso e muitos outros males emocionais. Eclesiasticamente, isso traz uma terrível desorganização para o corpo de Cristo. Posições passam a ser mais importantes que funções.
O poder passa a ser mais importante que a autoridade. Personalidades carismáticas apagam a importância do caráter. Pessoas erradas, em posições erradas, com vocações inadequadas, vão fazer um estrago no corpo de Cristo. E tudo isso vem do orgulho e da competição. E para isso, as pessoas certas são perseguidas e sacrificadas. Olha, estou me identificando agora aqui. Meu Deus, o Senhor está falando coisas poderosas nessa live. O Senhor está curando pessoas nesta live. Está me curando também. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua misericórdia na minha vida. Olha, eles começam a perseguir as pessoas que estão fazendo certo. Ah, nem vou entrar nisso, que não a carne vai falar. Deixa pra lá. Por 3 coisas. Tem muita liderança aqui na nossa cidade que precisa, que está ferida, que está traumatizada, que precisa de cura. Pronto, falei. Rapidinho, mas eu falei. Por 3 coisas se alvoroça a terra. E a 4ª não a pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Provérbios 30, 21, 22. A serva, quando herda um dinheirinho da patroa, pronto, se acha melhor que todo mundo. Eita, glória a Deus, está falando nessa live. A pessoa é pobre a vida inteira. De repente ela ganha um dinheirinho. Aí ela começa a pisar nos outros. Aí ela começa a humilhar os outros, atacar os outros, perturbar os outros, perseguir os outros. É pobre a vida inteira. Nasceu pobre, viveu pobre a vida inteira. Ganhou um dinheirinho, pronto, já começa a soberba. Já começa a se achar melhor. Já começa a gastar mais que ganha. Já começa a maltratar os outros. É ferida, é trauma, é ferida, é pessoa traumatizada. Vai se tratar. Ora a Deus, pede para o Senhor mudar essa situação, meu irmão, minha irmã. Ô, meu amigo, minha amiga, pede para Deus mudar essa situação. Oh, glória! Esse é o processo da compensação da ferida. Aqui é onde muitos neofitamente se levantam como filho pródigo. Neófitos são pessoas que estão começando agora na fé, iniciando na fé. Se levantam como filho pródigo, com esta síndrome da maioridade, da maturidade para uma vida independente. É o poste fazendo xixi no cachorro, para não falar o vulgar. Camarada chegou agora na igreja. Aí com essa síndrome de superioridade, maioridade, né? Ele acha que ele é mais que o pastor, que ele já é um pastor. Chegou há meses na igreja, já acha que é mais que o pastor, que sabe mais que o pastor. Já acha que conhece a Bíblia inteira. Quando sacrificamos a submissão, sacrificamos nossa herança. Quando por orgulho sacrificamos pais e tutores, vamos para um lugar de necessidade e orfandade, sofrendo perdas profundas no campo da identidade. Você perde a sua identidade quando você começa a deixar essa superficialidade, essa mente trancada, né, de superioridade agir na sua vida. Você não sabe mais quem você é. Você acaba acreditando naquela ilusão, naquela vida que não é sua. É o falso eu. A pessoa não vive, não é daquela situação, mas ela começa a acreditar que é. É o falso eu. É fuga, é trauma, é ferida. Tem sido comum vermos pessoas que, após crescerem espiritualmente um pouco mais, se acham melhores que os seus líderes. Aí, ó, tô falando, depois de um processo doloroso de críticas e discordâncias frívolas, sai da igreja levando consigo 1/3 dos membros. Aconteceu muito isso.
Já vi muita igreja dividida, se dividir por causa de gente achar que é maior que o pastor, que sabe mais que o pastor, sai da igreja e leva um monte de gente junto. Isso é divisão, isso é pecado, você vai prestar conta para Deus. Deus vai cobrar de você. Olha, assim começa uma nova igreja. Briga com o pastor, sai da igreja, leva metade da igreja junto, despreparado, ferido. Monta uma nova igreja, uma igreja ferida, uma igreja despreparada, com liderança ferida, com liderança machucada. O que essas pessoas vão aprender na tua igreja, meu irmão? Ô minha irmã, vai aprender o quê? A dar coisa, a maltratar os outros? Porque evangelho não vai aprender. A ser verdadeiro evangelho, a ser imagem e semelhança de Cristo, não vai aprender. Se você colocar a submissão acima, anular a submissão da sua vida, para você ser autoridade, você tem que ser submisso. Eu aprendi isso essa semana. Estou passando por isso no momento. Estou sendo forjado na submissão. Estou sendo diminuído na submissão, mas eu sei que a autoridade vai chegar. A dupla honra vai chegar. O Senhor vai agir no momento certo, mas no momento o Senhor está permitindo a submissão na minha vida, porque a submissão, ela nos modela, ela nos forja, ela nos prepara, ela nos capacita para a liderança do futuro, para algo maior no futuro. E glória a Deus que eu entendi isso, igreja, e estou vivendo isso na minha vida, aleluia, glória a Deus, amém? Obrigado, pastor João, pastora Sueli, obrigado. A minha esposa Kátia, que estão sempre me orientando sobre isso. Eles pegam no meu pé, mas de uma intensidade grande. Tem dia que eu fico bravo, nervoso. Mas graças a Deus eu tenho eles, que me policiam, que me orientam, que me lembram quem eu sou. Porque a gente é falho, igreja. Irmão, a gente é falho, irmã. A carne vem e grita às vezes. Nós temos que ter domínio próprio, tem que ter domínio, tem que ter controle. Eu perdi o domínio esses dias. Ai, me perdoa. Me desculpe, me perdoa. Te amo, meu amigo querido, te amo muito. Na maioria desses casos, está se repetindo a mesma coisa que Lúcifer fez no céu. Ele se rebelou, convenceu 1/3 dos anjos e começou o ministério do inferno. Talvez essa não seja exatamente a sua situação, mas vale a pena parar e analisar. Desculpe se estou sendo muito duro, mas se queremos ver um avivamento, precisamos começar por humilhação e reconciliação. Olha que beleza, hein? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,18, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Chega de recalcitrar contra os aguilhões. O diabo conquista uma cidade através da divisão da igreja e de inimizade e frieza entre pastores. Um pastor quer brigar com o outro, um pastor quer ser mais que o outro. Aliás, tem pastores que estão dando um péssimo exemplo de homem de Deus. Eu não quero nem amizade. Eu não quero nem ser amigo de pastor que dá mau exemplo. Não quero nem que fale comigo. Ó, falando que a gente acaba pecando, a gente acaba... É indignação, igreja. A gente fica indignado. A gente luta pelo certo e vê tanta coisa errada, né? Mas, ai, Senhor, entrega nas tuas mãos os teus filhos. É eles com Deus, né, igreja? Vamos lá. Deixa eu já ir para o último tópico, que aí a gente não vai fazer uma live muito extensa. E eu vou terminar rapidinho. Ó, último tópico. Maledicência e rejeição, né? Pessoas feridas ferem pessoas, como eu estou repetindo aqui, ó. Provérbios 30:14. Há uma geração cujos dentes são espada e cujos queixais são facas, para consumir na terra os aflitos e os necessitados entre os homens, né? O poder da morte e da vida está na língua. Bênção e maldição estão diretamente ligados à palavra que falamos. Esse é o processo da propagação da ferida. Maledicência vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência.
Onde existe maledicência, existem feridas, e onde existem feridas, existe orgulho. As pessoas se tornam duras, críticas e sem misericórdia. A pessoa ferida desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma que foi ferida. Esse é um terreno fértil para a liberação de maldições e hostes espirituais do mal, né? Brecha. A amargura é contagiosa, podendo tornar-se uma epidemia. Quando você é amargurado, amargurada, rancoroso, rancorosa, você contamina quem está perto de você, vira uma epidemia, tá bom? O veneno da amargura é destilado pela língua, afetando e contaminando os outros. Cuidado que você fala, cuidado. A língua é o menor órgão do corpo, mas é o mais perigoso. Pode matar uma pessoa, matar a fé, destruir famílias, destruir uma pessoa. Cuidado que você fala com as pessoas, quando você acusa as pessoas, quando você ofende as pessoas. Ainda mais se essa pessoa é um homem de Deus. Tudo que você fala para um homem de Deus, tudo que você ofende um homem de Deus, você não está ofendendo o homem de Deus, você está ofendendo a Deus, porque ele é um servo de Deus. Quando você briga comigo, você xinga eu, me ofende, você está ofendendo a Deus, brigando com Deus, você não está me ofendendo. Fisicamente você acha que está falando para mim, mas está xingando a Deus, está ofendendo a Deus. E olha, melhor que nem tenha nascido, a Bíblia fala, ai daquele que tocar num ungido, num escolhido meu, num servo meu. Viu? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Melhor que nem tenha nascido. Está na palavra, procura aí para você ver. Deus toma nossas dores. Deus toma nossas dores. Então, ai meu pai, deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quietinho. Tá bom, igreja? A maledicência é o versículo da morte e a ferramenta demoníaca que faz uma maldição perpetuar-se. O diabo tem o maior interesse em manter pessoas feridas, principalmente dentro da igreja. Essas pessoas poderão facilmente ser seus agentes secretos. Pessoas críticas estão frequentemente amaldiçoando pelas costas. Olha que coisa séria, gente. A maior arma do diabo é nada mais, nada menos a boca do crente. Portanto, a Bíblia nos adverte: se obrastes loucamente, elevando-te, e se imaginastes o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contendas. Provérbio 30, 31 e 30, 32, 33. Viu? Permita-se. Silvana Teixeira, paz do Senhor, glória a Deus. Eita, glória, minha pastora querida. Pastora Silvana, que saudade da senhora. Manda um abraço, pastor Jorge. A gente ama a vida de vocês, tá? Glória a Deus, aleluia. A pastora Silvana é um exemplo. É um exemplo de mulher de Deus, de valorosa. Sabe? Ela é uma mulher que você olha para ela e você quer ser igual a ela, porque ela transmite a luz, ela transmite o sal da terra, a presença do Espírito Santo. E na igreja dela não tem divisão. Aliás, tem muita humildade, né, pastora Silvana? Estou falando sobre isso, depois a senhora assiste a live inteira, a senhora vê sobre feridas, sobre traumas, pastores, liderança ferida, pastores feridas, né? Pai e mãe dentro de casa que também estão feridos, ferem os filhos feridos ferem os pais, e é uma coisa de louco, tá bom? Amém, igreja? Vamos ficando por aqui, já passamos aqui o tempo, né? Mas não tem como não. A irmã Caixa está gritando lá do quintal, estendendo roupa e gritando amém, amém. Mas é isso, irmãos. Deus abençoe seu final de semana, né? Temos um final de semana aí extenso para a gente orar a Deus, ir para o culto, buscar a palavra, meditar na palavra de Deus, né? Converse com Deus, ore, estude a palavra, vá para o teu culto de coração aberto. Vê se você tem ferida, se você é ferido, se tem algo em você que precisa ser mudado. Coloca a ferida no sol, fala: Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso ser curado, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, um servo, uma serva melhor, eu quero ter
uma estrutura para receber os vinhos novos, as pessoas novas que estão chegando na minha casa, na minha igreja. Patrícia, paz, minha amiga querida, Deus te abençoe. Dá um beijão na dona Fátima, tá? Amo a vida de vocês. Procura, sabe, ser melhor, se reinvente se necessário for. A sua fé está fraca, se reinvente. Comece a adotar horário de disciplina para orar, hora na madrugada, hora na manhãzinha, bem cedinho, né? Eu acordo 5 horas da manhã, então já começo a orar, já começo a fazer minhas coisas, aí depois tomo banho, passo café, aí dou uma olhadinha nas redes sociais, aí Deus me inspira, faço um devocional bacana, então eu estou fazendo a minha parte, né? E eu tenho certeza que Deus vai fazer a dele comigo também. Bom, um excelente final de semana, Deus abençoe a vida de cada um. Que a paz do Senhor esteja no teu lar, na tua casa. Que o Senhor venha derramar bênçãos tremendas sobre a tua vida, liberando cura, liberando libertação, enviando providências, agindo naquela área, naquela situação que precisa de uma mudança urgente. Senhor, eu entrego o teu filho, tua filha, Pai. Eu entrego este amigo, esta amiga, Pai. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que eles estão passando, mas o que eu sei é que o Senhor é poderoso. O Senhor é grandioso e não há nada que o Senhor não possa fazer por eles. Então, recebe aí, Pai, meu irmão, minha irmã, recebe a cura, recebe, meu querido, a unção necessária para a transformação, para a mudança do ambiente. Que aonde você chegar, o mal bata em retirada, que aonde você tocar, o ambiente seja abençoado, que aonde você pisar, né, o ambiente seja transformado. Tá bom? Eu aqui, você aí, mas juntos, porque o alvo é Jesus e Jesus é o nosso Rei. A paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.